Saudações pessoal, mais um Garagem Peso Pesado no ar e hoje a gente vai falar do 608D, o Mercedinho, um caminhão tão popular e tão bem sucedido no Brasil. Esse aqui tem uma história muito legal, que é uma história de família e a gente vai entender a partir de agora toda a história desse carro, que ele é um sobrevivente muito bacana. Confere aí. Muito bem, pessoal, hoje falar de Mercedinho 608D. Cara, que carro cheio de história, que caminhão cheio de história e que fez parte da vida de milhares de brasileiros. Na Mercedes, inclusive na fábrica, você lembra que eu fui um dia lá, eles têm uma versão para visitantes. Eu quero gravar nesse caminhão. É um 608D desde zero na fábrica. Quando vai visitante lá, o pessoal entra, ele é todo aberto. Cheguei a botar a foto no nosso Instagram, no Facebook também, sobre esse Mercedinho 608D da fábrica da Mercedes. É um veículo extremamente histórico e, claro, importante para a marca. Bom, o 608D, ele tem uma brasilidade tão grande que a gente quase diz que ele foi criado aqui. Na verdade, ele foi criado na Alemanha, na década de 60, e chegou aqui no Brasil, inicialmente no Salão do Automóvel de 70. A Mercedes apresentou uma nova ideia de caminhões leves a diesel, porque até então a gente tinha muita coisa a gasolina. A gente já falou de F350, outros caminhões também que usavam o motor V8, que é bem legal, claro, mas em termos de eficiência e economia não eram tão eficientes. Dessa forma, quando o 608D chegou no mercado, ele virou líder, né? Porque primeiro que não tinha concorrente, e mesmo depois foram surgindo outros concorrentes, essa versatilidade e essa qualidade e durabilidade acabaram falando mais alto. A marca Mercedes muito forte, realmente. Muitas histórias bacanas, o 608, e mais do que isso também, muitas versões legais, né? A gente teve versões carroceria aberta, carroceria fechada, baú, ou seja, o 608 é um dos caminhões mais versáteis da história da marca no Brasil. Ele teve fases distintas, década de 80 acabou mudando, mas essa cara de Mercedinho realmente é sensacional e é uma história que é bem legal contar por conta disso, né? Desses pioneiros, de certa forma, no segmento de caminhões leves. Uma outra coisa bacana também, Doces Bela Vista. Eu falei no nosso Instagram por alto, né? Uma marca fundada por um imigrante italiano, depois ele vendeu para um dos vendedores dele, os vendedores regionais, que eram portugueses, e ele acabou aumentando essa fábrica. Hoje é uma das maiores fábricas aqui de doces, a única fábrica clássica que ficou naquela região do Canindé, continua no mesmo endereço. Uma coisa bem legal, além de continuar no mesmo endereço, é que na fábrica lá da Rua Canindé, eles têm um trabalho todo feito que mostra, faz alusões, né, uma alusão à produção, aos funcionários, enfim, é extremamente legal, extremamente clássico, né, o prédio. E muita linha de produtos que quem tem mais de 40 já experimentou e gostou muito na época. Um dos mais interessantes, se você pesquisar historicamente, tinha lá os chicletes do Balão Mágico, né? Quem da minha época assistia Balão Mágico, gostava de disco e tal, e tinha aquele pirulito chiclete também, fora biscoito, enfim. E essa parte dos caminhões e dos carros de transportes dos Doces Bela Vista é um capítulo à parte. Você procura na internet, você tem de tudo. Chevrolet, Ford, Mercedes, eles têm muitos caminhões espalhados por aí que tinham esses vendedores regionais. É uma dessas histórias que a gente vai conhecer a partir de agora. Bom, pessoal, a gente vai falar com o Léo, que entrou em contato com a gente. Na verdade, eu vi o canal, como adoro história, é claro, falei, pô, temos que contar. E falar de caminhão é legal e falar da história. Bom, Léo, seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo à garagem. E conta a história desse caminhão. Cara, que fantástico a história do seu pai, que o aniversário do seu pai hoje, né? Hoje. Seria de 96 anos. 96 anos. Então também hoje está sendo legal gravar por conta disso, né? Ficou uma nossa homenagem aí. Sim. E, enfim, fica à vontade aí para falar e a gente vai trocando as figurinhas aqui. Bom, esse baú primeiramente ele estava num Ford F350 8 cilindros, que na época tornou-se inviável por ser gasolina, crise do petróleo,
Meu pai descobriu o 608D, que já era a primeira linha a diesel pequena da Mercedes-Benz. Ele comprou esse caminhão, tirou o baú, que era uma coisa muito comum na época, por isso que ele é curtinho, e ele colocou nesse caminhão. Então, e começou a trabalhar com o diesel, que era muito mais... Eu até comentei que o Doces Bela Vista, né, essa marca centenária, ela tinha vendedores regionais. Seu pai era um vendedor regional. Ele então. era um regional, porque o baú grande, os maiores eram pessoas que faziam outros estados. Então esse daqui, ele era especificamente uso urbano. Ah, interessante. Era freguesia de uso urbano. Então esse caminhão ele pegou ele com 2 anos de uso. Ah, ele pegou ele novinho, né? Pegou caminhão, ele, 2 anos, pegou ele seminovo. Sim. Então ele pegou esse caminhão, foi trabalhando e trabalhou com ele até em 88. Fantástico. Em 1988, tanto é que eu tenho uma foto aqui minha pequeno. E ele fez uma sociedade depois de um tempo, ele mantinha a freguesia, fez uma sociedade que não deu certo e ele precisou vender o caminhão e a freguesia, em 88. E eu vim a reencontrar esse caminhão em 2019, falei com o dono, né, o proprietário da época, conversei com ele, falei, olha, eu tenho interesse, mais 5 anos que eu aguardei, indo todo domingo de manhã na porta da casa dele, para ver se o caminhão ainda estava lá. Você até comentou comigo quando ele vendeu, você era criança na época? 13 né? anos de idade. 13 anos de idade. Pré-adolescente, né? Ali, entrando na adolescência. Exato. E esse caminhão era para ter ficado comigo. Ia ser meu primeiro emprego em empresa, era a freguesia e o caminhão. Trabalhando com o seu pai, sim. Sim. E era para Bela Vista. Para Bela Vista, ainda exatamente. É bem interessante essa longevidade também no trabalho. Muito. Né? Existiam várias marcas, então havia uma concorrência que para eles era interessante. E quando meu pai anunciou a venda, eu guardei a bola de câmbio, o embleminha da frente, a chave reserva e anotei a placa amarela. Foi quando esse caminhão passou na minha frente em 2019, eu falei, bom, vou anotar a placa, vou atrás do proprietário, e quando eu fui conversar com ele, ele bateu a placa. Então eu falei, é ele, e só foi aguardar. Não, eu achei interessante a história toda, né? Aqui tem um resumo da história, né? Enfim, algumas informações. Quando vai em evento, alguma coisa, né? É muito legal. Já resume, né? Aqui, na verdade, o seu Instagram, que já apareceu também aqui no começo da reportagem, essa foto que está dando um reflexo, a gente vai estar botando várias fotos na matéria por conta disso. Esse é o seu pai? Sim. Esse senhor é meu pai, esse daqui era um senhor vizinho nosso que era ajudante, e esse aqui sou eu, em 81. Ah, muito legal. Pô, incrível. Não, e o mais interessante da história é justamente essa questão do mesmo caminhão, né? Você reencontrar o caminhão. Eu gosto muito de contar essas histórias. Eu falando de Maverick recentemente, com uma história parecida, né? E o seu pai então trabalhou, ele entregava regionalmente na Zona Leste, né? Você mora no Tatuapé. Zona Leste e também Zona Norte, inclusive fazia Pirituba, Caieiras, Perus. Era aonde a freguesia fosse mais interessante, nós íamos. E uma coisa legal, você havia comentado aqui, bom, esse caminhão era verde também, né? É que houve o resgate, agora ainda vai ser feita várias coisas. Esse caminhão eu descobri que, na verdade, ele era um azul, foi pintado do verde da Bela Vista, próximo ao baú. E esse caminhão, na década de 80, ele sofreu um acidente carregado. Meu pai colocou um calço, o caminhão desceu, entrou dentro de uma casa, afetou o lado esquerdo e ele acabou pintando de branco. Sim. Então, um caminhão, cabine branca, baú curto de 4 portas, só tinha esse. Então, esse foi daí que Incrível. Que ele falou assim, vou te encontrar. Eu acho que ele que estava atrás de mim, mais que eu atrás dele. E você estava comentando também até do seu relógio, né? Que era do seu pai. Comenta aí pra gente mostrar. Exatamente. Esse aqui é um relógio automático e todas as marcas que o relógio tem era de bater nas prateleiras do baú, que eu encontrei há pouco tempo. Então hoje é uma reunião aqui fazendo essa homenagem aí para ele. E uma coisa que a gente estava falando justamente sobre esse baú, que esse baú da Bela Vista, ele é clássico, né? Tinha aquele outro dos biscoitos que eram amarelos também, que era muito legal. Era, bem antigamente havia a Confiança, que era um azul petróleo, o Bela Vista esse verde, a Neuza, que era azul marinho, o Kids, que era o baú branco, e a Confirma, que era o azul claro, que o pessoal chama de azul calcinha, né?
Eram todas as fábricas. E Putz, incrível. Não tem mais nenhuma dessas, né? não, Hoje. acho que a Neuza, a Confirma ainda fabrica doces e a Neuza acho que virou Neudes, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja equivocado. Vou mandar um beijo pra minha sogra, que chama Neuza também. E aproveitando, já que você falou, Sim. o amarelo é o Tux. O Tux hoje Ah, o Tux, verdade. é o que mantém hoje a Bela Vista, é o Tux. Ah, que interessante. Então hoje a fabricação dela é somente biscoitos e o Tux é justamente esse biscoito. Então por isso que você incrível. falou do amarelo, que tem ainda alguma foto na internet. Sim. E uma coisa que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa pintura, que é uma das coisas mais artísticas, mais fantásticas que tem, essa pintura desse caminhão, né? A pintura artesanal mesmo, né? Sim, haviam vários fabricantes. Havia o João Pilon e o Incar, que esse baú ele é um Incar, que é uma característica dele pelo tamanho de porta, pelo arredondado, ele é um Incar. E quando você comprava a freguesia, né, e o caminhão, você ia neste representante, né, comprava o baú cru, falava, olha, eu vou ser Bela Vista. Então ele já tinha o verde e o letrista que já tinha todo o esquema de pintura. E eu lembro que era um negócio fantástico. A mão do cara assim, ela trabalhava de um modo assim. Não sei que isso é pintado à mão, né? Não tem Sim. nada. E era altíssima produção. Então era, às vezes, várias marcas ao mesmo tempo e os caras mandavam muito bem. Então por isso que na restauração eu vou cobrir isso aqui e somente pintar a volta. Ah, sim. É legal que tem um detalhe aqui, até comenta aí, que você comentou quando você achou o caminhão, estava pintado de preto, né, o baú. Eu não sei porque o antigo dono pintou algumas partes de preto. Tem até alguns resquícios. Passou assim uma tinta preta sem explicação nenhuma. Eu com pincel, gasolina e muita paciência vim descobrindo que a pintura estava embaixo. Na hora que você viu, fala, puta, a pintura está aqui embaixo. Né? Dá aquela emoção forte, sem dúvida. Mas é aquele resgate, né, que você faz, poxa, sim, era assim que era na época. O que teve só de mudança diferente da foto para esse? Algum momento eles repintaram aqui, só foi isso, porque na verdade esse rabicho, ele vinha até embaixo, SA Produtos Alimentícios, mas isso vai ser, talvez eu não faça para não tirar essa história. Sim, porque está bem original aí, né, tá muito legal, realmente... Fantástico. Bom, e vamos mostrar ali do outro lado também a capacidade de carga, né? Isso aqui é muito legal, realmente. Tá ali embaixo, né? Tem toda... Por que ele é um 608D? 6 toneladas peso bruto total com 80 HP. E aqui era onde as crianças da época gostavam de ficar observando. Eu era criança. Pô, incrível, né? Imagina que isso aqui já levou de doce, né? Aqui... Eu até brinquei no vídeo, né? Comentei, levar alegria, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Chegava o caminhão de doce ali, o pessoal, pô. E aqui era a ala dos chocolates e aqui eram balas. Ah, fantástico. Eu lembro que aqui eram as balas e como era freguesia, pagamento em dinheiro, aqui tinha uma tática do meu pai. Ele colocava o dinheiro lá no canto, no meio dos sacos de bala e ficava com as notas, se fosse hoje, uma nota de 100 com um monte de nota de 2. Que era para entregar para o bandido, mas o grosso estava no meio das balas. Interessante, né? Técnicas de sobrevivência. Exatamente. Né? Isso lembrou também, esse tipo de veículo, aquelas combis da Elma Chips, né? Era uma lembrança muito bacana também. A do cigarro também. Tinham marcas de cigarro também que tinham. Verdade. Tinha as combis de companhias telefônicas, tinha todo, eram carros... Carros de trabalho Carros de trabalho mesmo. Bom, internamente, Léo, aqui você vai fazer, lógico, como eu falei no início, esse caminhão é um sobrevivente, então vai ser feita, né, uma restauração, um trabalho aqui dentro ainda. Pegou em agosto, né, o caminhão de volta? Julho. Dia 10 de julho. Ou seja, pouco tempo, muito né? Recente. Então já deixou o baú verde de novo, a coisa vai sendo feita. E depois a gente pode até mostrar de novo ele. Com certeza. Que vai ser legal contar a história meses depois, enfim, assim que ficar pronto. Então aqui uma coisa interessante para a gente mostrar até é a ergonomia do 608D e porque ele fez tanto sucesso na época, né? Justamente. É um caminhãozinho bem acertado. Você voltou até o volante branco, né? O volante branco é muito legal. É uma das coisas mais interessantes. E os espelhos. Os espelhos também.
Ah, os espelhos originais, olha que legal. Pô, fantástico. E o bacana desse caminhão era o quê? Ah, esse teto solar aqui para ventilação, né, na Exato. verdade. A gente nem pode chamar de teto solar, que é um teto de ventilação, né? Seria um teto solar se fosse vidro, Exatamente. Né? Mas para ventilação fazia muita diferença, né, realmente. Pelo motor ser interno. Bom, aqui internamente você comentou do tecido, né, que é uma coisa bem legal. Eu consegui achar, essa aqui é uma amostra, que esse é como é o tecido original dele. Ah, incrível. Que ele é meio que um plástico. É um xadrez. Aliás, carro alemão, caminhão alemão também tem essa questão do xadrez. Sim, o 1111, 1113, ele vinha com esse modelo mesmo. E aqui, de modo geral, internamente, já fez algum trabalho, painel, alguma coisa desse tipo? Sim, eu já comecei a recuperar esta parte. Foi feito também o volante. Eu já vou comprar também, trocar a alavanca, que essa alavanca eu não me adaptei. A outra é muito melhor, a ergonomia, mas o resto é o da época mesmo. Ah, pô, interessante, muito legal. E aqui, na verdade, é interessante também essa parte do baú, que ele não tinha ligação, né, com a parte externa. Não, e é vidro. Eu até pensei que fosse, interessante. Chapa, mas é um vidro. Ele é um vidro. Ah, bacana, ele era muito pintado. legal. Olha aqui os resquícios do... Então ele é um vidro. Porque se fosse feito com a carroceria de madeira, ele tinha o campo de visão. Sim, essa possibilidade de opções também sempre foi muito legal da marca. Uma coisa interessante que eu notei aqui, aquela ideia que você vê e fala, pô, bacana, tem uma escadinha aqui. E a gente falou da parte interna, e para que servia essa escadinha na prática? Essa escadinha eram as vitrines de madeira, né, que nós costumávamos deixar consignado para o cliente, e os famosos baleiros. Ah, colocava tudo ali em cima. Colocava tudo ali em cima. Interessante. E como esse baú, ele atendia também outras marcas, as marcas mais antigas, por exemplo, a Confiança, eram levadas as latas de biscoito. Então por isso que algumas fotos antigas aparecem com encerado em cima, eram latas e latas de biscoito. Ou seja, o aproveitamento da carga, do espaço, total. Né, era total, porque por embaixo, em cima, né, enfim, sim, eles conseguiam ter um aproveitamento por metro cúbico, enfim, aquelas exatamente. Coisas todas de uma maneira Quanto mais produtivo, mais ele conseguiria... Muito eficiente. Mais freguesia ele conseguiria atender. Maravilha, Léo, quero te agradecer. Obrigado. Fantástico, uma história muito legal. A história, não só, a gente falou do 608D, que é um caminhão que eu quero trazer outros, tem alguns na pauta, nós temos nossas matérias do peso pesado, tem menos matérias, mas é um segmento que eu adoro também falar de caminhões, veículos comerciais. E, logicamente, essa matéria é uma homenagem para o seu pai, aí, a história toda dele trabalhando. Com certeza. E para a Bela Vista é legal também, porque afinal, também é uma marca com mais de 100 anos, é muito legal ver empresas que conseguem se manter todo esse tempo. Com certeza. E quando tiver o caminhão, né, como eu falei, um sobrevivente, quando ele tiver verde novamente, a ideia é pintar de verde também. A ideia é pintar de verde. Pô, fantástico. A gente mostra ele novamente aqui e fala novamente essa história. Então, e vai ser um prazer apresentar aí para todo mundo um pouquinho dessa história familiar aí. Muito legal. Obrigado, pessoal, pela audiência. Um abraço, até mais. Obrigado.